A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno, professor da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 7. Que bênção, irmão! Já estamos na aula 7, dia 13 de novembro de 2022. E o tema proposto para o texto áureo é muito importante. Eu diria que essa é uma das lições mais relevantes que tem, porque ela desconstrói um pensamento, eu diria, uma teoria inadequada, que é sobre a chamada maldição hereditária, que foi muito difundida nos meios evangélicos. Mas graças a Deus que a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus sempre refutou essa teoria. E essa lição vai abordar essa teoria da maldição hereditária. O próprio texto áureo derruba, desconstrói essa teoria. Ezequiel capítulo 18, versículo 20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, a palavra de Deus do profeta Ezequiel desconstrói o mito, a invencionice da chamada maldição hereditária. Ele diz claramente: o filho não levará a maldade do pai, e nem o pai a maldade do filho. Mas aqui a ideia contra a percepção ou teoria da maldição hereditária vai para o espaço, né? Porque a palavra profética é clara: o filho não levará a maldade do pai. Depois nós vamos, no corpo da lição, verificar essa questão, que o autor, o pastor Ezequias, trabalhou muito bem essa questão, de maneira sucinta, quando ele vai citar então o terceiro mandamento do Decálogo, que fala sobre Deus levar a percepção de que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, aonde a teoria da maldição hereditária se sustenta. E aí nós vamos explicar direitinho esse contexto. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus posiciona contra o fatalismo. Isso é uma outra coisa importante. Isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. O fatalismo é um problema. É um problema porque a pessoa que acredita na predestinação, ele poderá chegar à conclusão lógica de que ninguém é responsável por nada. Porque se você foi já determinado aquilo, então você não tem culpa, você não tem nem responsabilidade, porque você não teve livre-arbítrio, você não teve direito de escolha, você foi predestinado àquilo. E sendo assim, então qual é a sua responsabilidade? Zero, nenhum. Aliás, o fatalismo é tão absurdo que nesse caso até Satanás não teria culpa de ser Satanás, porque aí teoricamente ele teria sido determinado a essa condição. Então qual é a culpa dele? Ele não teve escolha. Então precisa tomar cuidado com essas doutrinas de predestinação, de fatalismo. Na verdade, Deus quer que todos os homens se salvem, todos. E o Espírito Santo toca no coração de toda a humanidade, mas você tem que crer ou não. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então você não foi predestinado à perdição. Pelo contrário, Deus quer que todos nós tenhamos sim um destino eterno com Ele. Ele quer que todos os homens se salvem, como diz a palavra de Deus em Tito 2:11, né? Quer que todos os homens se salvem, que a graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então a vontade de Deus é que todos tenham esse destino, a salvação. Mas o homem escolhe, a responsabilidade é dele. Por isso que na nossa verdade prática ele já fala sobre o problema do fatalismo ou determinismo. Leitura bíblica em classe. Profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 a 28. Mas eu sugestiono a você, professor, aluno, meu querido irmão, leia o capítulo 18 todinho do profeta Ezequiel. Você vê que coisa bonita
como ele desconstrói a teoria da maldição hereditária. Vamos pensar um pouquinho sobre esse textual. Ele inicia dizendo, a alma que pecar. Bom, na verdade, se você puder ler o capítulo 18 inteiro, você já vai entender tudo, que ele vai falar da responsabilidade que é individual. Cada um responderá por si. Então, o que quebra a ideia do fatalismo, né? Mas ele fala, a alma que pecar, essa morrerá. Então, não é o seu descendente ou o seu antecessor, é você, a responsabilidade de cada pessoa. Mas aqui, eu acho que a gente precisa explicar o que é a alma, né? Porque aqui ele está falando, a alma que pecar, o que seria a alma? Bom, vamos definir. A alma é uma substância incorpórea e invisível do homem, inseparável do espírito, embora distinta do espírito, formada por Deus dentro do homem, imortal e consciente, mesmo fora do corpo. Ela é a sede das emoções, desejos e paixões, cuja comunicação com o mundo exterior é manifesta através do corpo. É a partir dela que o homem sente, goza e sofre tudo através dos órgãos sensoriais. É algo inerente ao ser humano e é o centro da vida afetiva, volitiva e moral. É ela que presta conta a Deus dos atos humanos. Bom, mas existem teólogos, evangélicos inclusive, estudiosos da Bíblia, que afirmam que o homem é dicótomo. Isto é, possui apenas duas partes. Eles acham que é o material e o imaterial, ou seja, corpo e alma. Sendo a alma, então, nesse caso, a mesma coisa que o espírito do homem. Bom, mas a Bíblia Sagrada, onde nós cremos, que é a nossa regra de fé, a Bíblia diz claramente que o homem é tricótomo, ou seja, corpo, alma e espírito. E aonde está escrito isso? Bom, nós temos Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, mais profunda, né? Mais afiada do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Bom, então há uma divisão, porque a palavra de Deus penetra aí, do espírito e da alma, e das juntas e medulas, que é o corpo. E 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esses dois versículos apontam para uma tricotomia do homem. Eles citam espírito e alma e corpo. Por isso que nós cremos dessa maneira. Na verdade, a palavra hebraica para alma é nefesh. Nefesh. Ela aparece 754 vezes só no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Porque no grego ela aparece com a palavra pisque. Pisque. Ela aparece aproximadamente 100 vezes no Novo Testamento. Então, a alma na Bíblia, a gente precisa saber a que se refere. Não dá para a gente dogmatizar a doutrina da alma. A Bíblia mostra a alma em várias situações. Vamos lá. Tanto no hebraico como no grego, a palavra alma tem um significado vasto e abrangente. Ela diz respeito ao princípio da vida, dos animais, dos aspectos espirituais e psíquicos, de modo que não é honesto intelectualmente, teologicamente, estabelecer uma definição rígida e dogmática do que é a alma, como, por exemplo, alguns grupos religiosos fazem. Existe grupo religioso que acha que a alma é simplesmente o sangue. É a simplicidade, né? Você não pode dogmatizar dessa maneira. Só porque a Bíblia fala que a alma é o sangue do animal, então ali é um aspecto da alma. Mas não é só isso, a Bíblia mostra, olha esse versículo, a alma que pecar. Então você vai traduzir, o sangue que pecar? Tem sentido isso? Jesus está lá na cruz e fala, minha alma está angustiada até a morte.
Traduz para sangue. O meu sangue está angustiado até a morte. Até imagina o sangue fazendo bolinha dentro do corpo de Jesus, né? Fervendo. Irmão, não dá. Então eu preciso saber qual é o contexto para entender quando a alma se refere ao sangue, quando a alma se refere à própria pessoa, quando a alma se refere à sede das minhas emoções. Por exemplo, a minha alma tem sede de Deus. A sede das minhas emoções. Esse vazio que pode ser preenchido pelo poder de Deus. Foram 70 almas que desceram para o Egito. Bom, 70 pessoas, né, irmão? Não vai ver 70 almas, só pode ser pessoas. Então, eu preciso conhecer o contexto. Jesus diz assim, não temais quem pode matar o corpo. Temais antes quem pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Se eu traduzir alma por sangue, fica redundante. Aí ficaria assim, temei antes quem pode fazer perecer no inferno o sangue e o corpo. Mas o sangue já vai parte do corpo. Então não teria lógica. Então ali ele está falando a alma, que é essa parte inseparável do espírito, né? Distinto aí, formado dentro do homem, que é imortal e consciente, do corpo. Então, veja, eu tenho que ter essa percepção na Bíblia, de ler a leitura que a Bíblia diz. Por exemplo, nós encontramos várias possibilidades na Bíblia. Vamos lá. Primeiro, a alma como pessoa em si, que é o texto do nosso texto áureo. A alma que pecar, essa morrerá. Ele está dizendo a pessoa que pecar. O indivíduo que pecar é a pessoa, irmão, não é a alma, falando no sentido de sede das emoções. Não é isso, não. É a pessoa mesmo. A pessoa que pecar, essa morrerá. Então, ele vai falar a alma que pecar. Então, aqui a Bíblia apresenta a alma como pessoa em si mesma. Você pode ver isso em Gênesis 2:7, Gênesis 1:24, 20 também. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39, aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, no Êxodo, capítulo 1, versículo 5, que é aquela foram 70 almas que desceram, 70 pessoas, né? Que nem hoje na igreja, essa pessoa está orando para salvar as almas. Você está orando para salvar as pessoas, né, irmão? Todo mundo entende, né? Quantas almas se converteram ontem? Quantas pessoas, né, irmão? Então, nesse caso, a alma significa a pessoa em si mesma. É possível aparecer na Bíblia a alma como sangue? Levítico 17:14, Deuteronômio 12:23, Gênesis 9:4, Levítico 17:10-14, fala que a alma do animal é o sangue dele. Terceiro, a alma como expressão psíquica. Então você vê a alma como sede do apetite físico. Existem muitos versículos que abrangem isso. Dá um exemplo, o Salmo 117:18, Números 21:5. A alma como origem das emoções. Está em Jó 30:25, Isaías 1:14, Salmo 86:4. A alma está associada à vontade e à ação moral. Deuteronômio 4:29. Gênesis 49:6. Então, olha quantas possibilidades. 4. A alma como vida. Gênesis 2:7. Jó 12:10. 5. A alma como alma. Alma como alma. Mateus 10:28. E dentro dessa perspectiva de alma como alma, você tem ali a Bíblia mostrando em Apocalipse capítulo 6, versículos 9-11. Ali mostra as almas dos mortos debaixo do altar de Deus, consciente e clamando a Deus. Ali são almas, está escrito, Apocalipse 6, 9-11. Paulo ensinou sobre as almas após a morte dos homens, está lá em Filipenses 1:23. De ambos os lados estão em aperto. Paulo está falando para onde a alma dele vai, né? 2 Coríntios capítulo 5 fala também que nós temos uma cidade no céu. Quando a gente deixar esse tabernáculo, é o corpo. Ali está falando da alma também. Os patriarcas, quando eles morreram, eles continuam vivos. O próprio Jesus falou que Deus não é Deus de mortos, mas é o Deus de vivos.
Por isso que você pode dizer que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque os patriarcas estão vivos diante dele. Senão você ia falar que ele é um Deus de mortos. Não, Deus não é Deus de mortos. Então a alma deles estão vivas. A esperança dos discípulos de Jesus, né? Quando eles partissem, eles têm a esperança. Por exemplo, João 14,3, na casa do meu pai há muitas moradas. Né? 1 Coríntios 15,19. O que ocorreu com aquele malfeitor que se arrependeu na cruz? Ele fala, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Mas o corpo dele estava lá na cruz, morreu lá na cruz, mas a alma dele foi no paraíso, então aqui é a alma mesmo. Bom, item sexto, a alma no livro de Eclesiastes. Precisa tomar cuidado, irmão, que o livro de Eclesiastes é um livro de uma reflexão de uma pessoa sobre o que acontece debaixo do sol. Então, cuidado, você não pode pegar versículos do livro de Eclesiastes dentro de outro contexto. Você tem que respeitar o contexto do livro. E o contexto do livro, tudo o que aconteceu debaixo do sol. Tá? Irmão, mas lá no Salmo 6, versículo 5, no Salmo 115, versículo 17, diz: na sepultura para onde vais não há indústria. Não há mesmo, há corpos em decomposição. Ele está se referindo ao corpo que está sendo decomposto lá. Por isso que não há. Porque você já chegou no cemitério, todo mundo sepultado lá, vê um coral de gente cantando. Como isso? Então, no sepulcro, ninguém te louvará. Mas ele está falando de sepultamento, de ossos que estão lá. Não está falando de alma. Isso aí, que fraqueza a pessoa fazer uma interpretação dessa. Então, o Salmo 6, versículo 5, o Salmo 115, versículo 17, ele fala: na sepultura, quem te louvará? Ninguém, porque lá tem ossos em decomposição, irmão. É isso que ele está falando. A questão da ressurreição de Lázaro. Queriam matar Lázaro, porque Lázaro estava dando depoimento, o que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele. E cuidado com a palavra sono e dormir, porque essas palavras não se referem à alma. A alma não dorme. Essas palavras se referem ao corpo. Quando uma pessoa morre, o corpo está dormindo. A gente fala, dormiu, padeceu, descansou. Se refere ao corpo, não à alma. Tá? Então, em João, capítulo 11, versículos 11 e 13, Jesus empregou expressões para suavizar e reduzir no mínimo a dor, a severidade, os efeitos duradouros da morte física. Então, quando a gente fala com a pessoa que, olha, irmão, que ele dormiu no Senhor, está se referindo ao corpo que morreu, não à alma. Para o Senhor Jesus, a morte não passava de um sono superficial do corpo, porque o corpo vai ressuscitar, irmão. O corpo será ressuscitado. Então, para Jesus, a morte não passava de um sono superficial do corpo, que de forma alguma afetaria a vitalidade da alma ou suas expressões pessoais. É como se o sono fosse uma morte periódica e como se a morte fosse meramente o sono do corpo. Eis aí a explicação à luz da Bíblia sobre a questão da imortalidade da alma. Como é a constituição, então, do homem? Espírito, que é a parte material do homem, está ligada à espiritualidade, adoração e fé. A alma, que nós já definimos aqui como uma substância incorpórea e invisível do homem, inseparável do espírito, consciente, mesmo fora do corpo. Ela é a sede das emoções, desejos e paixões, cuja comunicação com o mundo exterior é manifesta através do corpo. É a partir dela que o homem sente, goza, sofre, tudo através dos órgãos sensoriais. É algo inerente do ser humano e é o centro da sua vida afetiva, volitiva e moral. É ela que presta conta a Deus dos atos humanos. E o corpo? Bom, o corpo é o nosso tabernáculo, né, irmão? Como diz 2 Coríntios capítulo 5. E o templo do Espírito Santo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6, 18 e 20. Portanto, a constituição do homem é espírito, alma e corpo, como já li para os irmãos, como já citei para os irmãos em duas passagens. A de Hebreus, que fala sobre a palavra de Deus, né? Que é mais profunda
do que espada alguma de dois gumes, né? Eu citei a passagem do escritor aos Hebreus e citei também 1 Tessalonicenses. Então, Hebreus 4, versículo 12 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, nós cremos de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Portanto, a expressão apresentada nesse textuário nosso, que é o capítulo 18, versículo 20 de Ezequiel, nesse texto, nesse caso, a alma que pecar essa morrerá, ele apresenta a alma como pessoa em si mesmo. É a pessoa que pecar. Então, nessa passagem de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, o profeta Ezequiel chega à conclusão da discussão anterior lá do capítulo 17. E ele fala sobre a responsabilidade pessoal, opera na vida de todas as pessoas e na vida coletiva de uma nação. A alma que pratica o pecado morrerá. A coletividade que pratica a iniquidade morrerá. A alma que pratica o bem viverá. A coletividade que pratica o bem viverá. E Paulo, escrevendo aos Romanos, declara: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. Então, a doutrina que o profeta Ezequiel está apresentando aqui é uma afirmação poderosa do aspecto moral da lei da colheita segundo a semeadura. O filho inocente de um pai corrupto viverá. Versículos 14 e 17. O bom pai não participará dos resultados dos pecados de um filho rebelde. Versículos 10 e 11. O bom homem terá a proteção de Deus e terá vida longa e próspera. E depois da morte biológica, a vida eterna, prometida pela palavra de Deus. Mas o homem maldoso, incrédulo, ímpio, injusto, enfrentará a ira de Deus. O seu sangue será sobre ele. É isso que diz o versículo 13. Esta conclusão é lógica, irmão, né? E verdadeira, e concorda plenamente com o princípio enunciado no versículo 4. O Deus criador de todas as almas é também o seu juiz. Além disso, é o legislador que deu sua lei como guia, orientação, tornando os homens responsáveis, porque tinham luz para o caminho. Então, o texto áureo ensina a responsabilidade moral e espiritual de todos os indivíduos. E também ensina a responsabilidade coletiva para a nação, nesse caso para a nação de Judá inteira. As duas manifestações são os dois lados da mesma moeda. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. E isso você pode ler em Deuteronômio 24, 16. Tá? É interessante você entender essas passagens, porque aí você vai entender o que o Senhor quis dizer quando ele fala no Decálogo, no terceiro mandamento, que é o Deus que visita a maldade dos pais do filho até a terceira e quarta geração. Mas primeiro, você tem que entender direitinho qual é a palavra de Deus. E aqui em Deuteronômio 24, versículo 16. Vamos lá. 24, 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Então não existe maldição hereditária. Não existe, irmão. Não é porque o seu pai pecou, agora você vai... Não, se você se arrepender, não tem nada de hereditário nisso. Agora, o problema é que às vezes a pessoa não se arrepende, né? Aí o pai é um pecador, uma vida toda atrapalhada, o filho aprende com o pai esses hábitos, né? De fumar, beber e agredir a mãe e tanta coisa. Aí reproduz isso. Aí fala, isso é maldição hereditária. Não é que é maldição hereditária. É que ele está reproduzindo o mesmo pecado do pai, mas se ele pedir perdão, aceitar Jesus como Salvador, acabou tudo. Agora, irmão, como é que pode? Uma pessoa já é crente, está na igreja há tanto tempo, aí vem um mestre, falso mestre, né?
Não, só você precisa ver como que era o seu pai, como que era a vida dele, como era a vida da sua mãe. Pode ser que não sei o que. Aí vem com conversa de maldição hereditária, irmão. Isso aí não é uma coisa sem pé, sem cabeça, irmão. Isso aí não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia é clara. Olha o versículo 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. A alma que pecar, essa morrerá. E o capítulo 18, irmão, arrebenta um ditado popular em Israel, que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. É o pecado, a ideia usada nesses grupos aí de maldição hereditária, né? Quer dizer, é um ditado que Deus mandou o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel acabar com isso, porque era um ditado presente tanto em Jerusalém, e aí o profeta Jeremias vai fazer o enfrentamento, como também era um ditado usado pelos exilados na Babilônia, e o profeta Ezequiel vai enfrentar. O homem mau que se torna justo viverá. Está vendo? Interrompe a maldição. Ezequiel capítulo 18, versículos 21 a 24. Então esse trecho demonstra que certos casos podem ser revertidos. Um bom homem pode tornar-se corrupto, irmão. E o homem corrupto pode tornar-se bom. Casos revertidos provocam destinos revertidos. Então, o homem que pecar, esse morrerá. Mas se ele se arrepender, ele viverá. Então, é uma lição muito relevante para você que é professor, aluno, que está vendo essa pré-aula, para já tomar contato do que nós vamos discutir no domingo, dia 13. Introdução. Então, o ponto de partida dessa lição é uma máxima, ou um ditado, um provérbio muito usado em Jerusalém há 2.500 anos atrás, né? Entre os exilados da Babilônia também eles diziam, porque você vê isso em Jeremias 31, 29 e em Ezequiel 18, 2. Qual é? É o ditado: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Não é possível, né, irmão? Com base, então, nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa do pecado dos seus antepassados. É a maldição hereditária, eles acreditavam nisso, nessa falácia. Então, o primeiro tópico da nossa lição, sobre a máxima usada em Israel. 1.1, uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, se baseava em uma interpretação equivocada, errada, sobre o terceiro mandamento do Decálogo, que está em Êxodo 25, Deuteronômio 5:9, né? Que ele fala que não farás na imagem, porque ele é um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. É esse versículo que se baseia a maldição hereditária. Mas a maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, daqueles que me aborrecem. Então, eu vou ler de novo, só que agora eu vou ler Êxodo, capítulo 20, versículo de número 5, que é a base da maldição hereditária, que os judeus da época também acreditavam, só que era 2.500 anos atrás, né, irmão? Então ele fala assim, ó: não te encurvarás a elas, está falando das imagens de escultura, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. São gerações que aborrecem a Deus. Mas quando a geração pede perdão, não aborrece mais. E aí não tem mais isso. Só que é para aqueles que continuam no pecado, continuam no aborrecimento. Então a maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Deuteronômio 24:16, que eu já li, os pais não morrerão pelos filhos.
nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Isso é lembrado também na história de Israel, em 2 Reis, capítulo 14, versículos 5 e 6. O rei Amazias, que vai matar aquelas pessoas que tinham assassinado o pai dele. Aí ele vai e mata, e ele fala, conforme está escrito na lei de Moisés, os filhos desses homens que assassinaram o pai dele não seriam mortos, porque eles não têm culpa. A culpa era dos pais. Então é o mesmo princípio de Deuteronômio 24:16. 1.2. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. Então a palavra profeta em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias, capítulo 30 a 33, é o livro da consolação, que não foi editado separadamente, como é o caso de Lamentações, Essa parte da profecia anuncia o que? A restauração de Israel e de Judá também, E contempla o futuro glorioso e triunfante da nação unificada. Esse oráculo, essa profecia está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias, capítulo 31, versículos 29 até o 30. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Qual? Esse aqui: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Está lá em Ezequiel, capítulo 2, profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 e 3. Olha só o que diz aqui no capítulo 18, versículos 2 e 3. Que tendes vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Então, irmão, tem gente que é desobediente, irmão. Tem gente ainda ensinando maldição hereditária. Olha o que diz aqui a palavra profética há 2.500 anos atrás. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Não pode dizer isso. Está errado, irmão. Está errado. E a pessoa fica insistindo com essa historinha de maldição hereditária, sendo que já tem uma profecia de 2.500 anos atrás repreendendo quem faz isso. 1.3. O problema em nosso tempo. A doutrina de uvas verdes e dentes embotados, que predominou no imaginário popular de Israel, tanto lá em Jerusalém, conforme Jeremias 31, 39, como no exílio na Babilônia, o profeta Ezequiel registrou, 18:3, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecida como batalha espiritual. Essa parte do ensino é conhecida extravagante, é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém, irmão, se converte ao Senhor Jesus Cristo, deixa de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode ser aplicada aos crentes. Não pode, irmão. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10. Pois eles se tornem uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Nós temos, como de Judas, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, quando essa gente vem com história de maldição hereditária, cita o profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 3. Nunca mais direis isso no meio de vós. Olha só. Então, o resuminho do tópico 1 dessa lição de número 7 diz: a máxima popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, remetia à ideia de que os filhos pagavam os pecados dos pais. Segundo tópico, tópico 2, sobre a salvação para todos os seres humanos. 2.1, a esperança para o pecador. Versículos 21, 22 e 23 do profeta Ezequiel, capítulo 18. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, o profeta Ezequiel afirmava de maneira direta, versículos 4 e 20,
reiterando diversas vezes, com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Em várias passagens, como João 5,40, 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9, Tito 2,11, quer que todos os homens se salvem. 2.2, refutando o pensamento fatalista, determinalista, que está então no capítulo 18, versículo 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Tanto os exilados da Babilônia, como os que estavam no reino de Judá em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, pela desobediência dos pais. Mesmo depois da destruição de Jerusalém, está lá em Lamentação 5,7, eles ainda tinham esse discurso. Deus proíbe o uso desse ditado, irmão. Esse ditado popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Deus proíbe isso. Deus proíbe a doutrina da maldição hereditária. Ela é falsa, ela é equivocada. Deus proíbe o uso desse ditado popular, porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento da Bíblia, da responsabilidade individual, de maneira textual e direta. Versículo 20, que é o nosso textual. A palavra alma nesse contexto, então, significa a própria pessoa. 2.3. Duas situações. Versículos 2, 22 e 24. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a revelação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade se volta para ele. Se ele deixa tudo isso, todo tipo de iniquidade, de maldade, de coisas terríveis, se ele deixar e voltar-se para Deus, tal pessoa é perdoada. Olha que bonito, irmão. É perdoada. Porque ele fala aí: se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Versículos 21 e 22. Mas se pelo contrário, o justo se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas injustiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com o que transgrediu, e no seu pecado com o que pecou. Neles morrerá. Versículo 24. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente. Lucas 15, 32. Ou definitivamente. 2 Pedro 2, 20 e 22. Essa história de uma vez salvo, salvo para sempre, esse fatalismo frajuto não está na Bíblia. A Bíblia diz que é possível a pessoa perder a salvação por um período, depois ela pode voltar. Ou definitivamente. A Bíblia fala disso sim. Quem está em pé, olha que não caia. Resuminho do tópico 2. O ensino do livro do profeta Ezequiel revela que a salvação está disponível a todos, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Esse é o destino que Deus dá para todos, né? Mas se a pessoa não quer aceitar Jesus, não quer crer, mesmo o Espírito Santo tocando no coração dele, então será condenado, mas ele que fez essa escolha. 3. Sobre a reação de Israel. 3.1, uma pergunta retórica. Bom, na verdade são duas perguntas, né? Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não está esperando resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Deus afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes na Bíblia. Veja alguns exemplos. Olha só. Não é Arão o levita teu irmão? Claro que é. Então, na verdade, ele só está fazendo uma pergunta retórica, né? Não errais, vós, em razão de não saberdes as Escrituras e o poder de Deus? Então, é Jesus falando
sobre os fariseus, Marcos 12, 24. Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, aí vem a conclusão: os caminhos do Senhor são corretos e do povo torcidos. 3.2, sobre a justiça. Então Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, quer dizer, a hora que o sol está num período mais de claridade, de intensa claridade, que a lei da responsabilidade é individual, e essa lei é justa e está de acordo com os atributos de Deus. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade do Senhor. A Bíblia declara, com todas as letras, que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição. Deus é um juiz justo. Salmo 7:11. 3.3, o arrependimento. Aí vem os versículos 27 e 28, já fechando o capítulo 18. Deus é justo, Deus é misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta. Então Deus vai avisando, manda sinais, manda profeta, né? A pessoa não se toca, continua aquela dureza. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem perdão, irmão. É perdoado. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus. E não acusar o próprio Deus. A pessoa, de vez de se arrepender, fica acusando Deus, irmão. Olha que fraqueza mental, moral. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem Deus pelas suas mazelas. Aí tudo é culpa de Deus. Às vezes ele pedir perdão, se arrepender, nascer de novo, fica pondo culpa em Deus. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, por nenhuma felicidade pode ser plena sem a pessoa de Jesus. Não tem felicidade sem Jesus. Então, resumo do tópico 3. A acusação dos exilados em Babilônia contra Deus, seu Deus de injustiça, se reverte contra eles mesmos. E para nós encerrarmos, considerações finais. Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta Ezequiel chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso é sobre salvação, portanto, soteriológico. É muito importante e continua atual na vida da igreja de Jesus e da pregação do Evangelho. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos na terra. Aquele hino, né? E depois de anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Então nós temos esse compromisso. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Fique firme estudando a palavra de Deus. Essa lição é muito importante, porque aborda essa perspectiva. Esse textuário é muito importante, que é capítulo 18 do profeta Ezequiel, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai. Muito bem. Meus irmãos, está disponível no meu site, que é www.professoralberto.com.br. Você pode baixar a lição em Word, você pode baixar os slides em PowerPoint, pode mexer neles e apresentar para a sua congregação. São recursos que eu coloco para você ser uma bênção para a sua igreja, viu? Prepara eles com afinco, com amor, com carinho. Leia, prepara, dê uma aula abençoada e a gente procura ajudar, capacitar os professores. Eu quero, uma vez mais, apresentar os meus livros que podem ser úteis para você. Já falei que quem está estudando o livro do profeta Ezequiel, é bom estar junto com o livro do profeta Jeremias, do profeta Daniel, do final dos livros dos reis, do final dos livros das crônicas.
porque vão te ajudar, vão te dar muito contexto histórico. Mas também tem esse meu livro que chama O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Muitas páginas, caprichada para você que gosta da história do povo de Israel. Ele está disponível na loja online, que é www.lojacristã.lojaintegrada.com.br. Então está à sua disposição para você adquirir esse material que ele vai na sua casa. Embora também, se você é de Campinas, todo culto de sexta-feira também está disponível lá para você. E o livro Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. É um livro muito bonito, que foi o meu material aqui, essa que foi a obtenção para o título de mestrado. Foi a minha pesquisa de qualificação, que foi julgada e aprovada pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Graças a Deus. Então está à sua disposição. É um material riquíssimo de história e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Então não deixa de adquirir bons materiais. E finalmente, para você que tem recursos econômicos e pretende fazer uma viagem abençoada para a Terra Santa, 9 dias, visitar a Terra Santa com o grupo do professor Alberto. Ligue nesses números de telefone da Renova Turismo e se prepare. Porque se Deus permitir, daqui exatamente um ano, novembro de 2023, nós estaremos visitando a Terra Santa. Eu queria que você fosse junto. Então dá tempo ainda, dá para você dividir ainda. Liga nesse telefone, mas não esqueça de dizer: eu quero viajar no grupo do professor Alberto, que é novembro de 2023. Tá bom? Fica $3.390. E você pode fazer essa divisão, tudo incluso, exceto o almoço, porque cada dia nós estamos em um local. Mas tá jantar, café da manhã, hotel, transporte aéreo, transporte terrestre, tudo que tiver já está incluso nesse pacote. $3.390. Anota aí o telefone, liga lá, apresenta seu plano de pagamento, mas faça parte do nosso grupo. Vai ser uma coisa linda. Não é só uma viagem. É uma viagem, claro, né? Mas não é só uma coisa turística. É uma coisa também espiritual, teológica, histórica, geográfica, arqueológica. É uma bênção. Você não pode ficar fora dessa bênção. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.